Olá pessoal, estamos de volta com o curso Java Básico. Essa é a aula de número 34 e hoje nós vamos falar sobre variáveis e métodos estáticos, ou seja, nós vamos aprender como utilizar o modificador static. Vamos voltar então para a classe que a gente começou a fazer na aula passada, chamada de Minha Calculadora. E dentro dessa classe Minha Calculadora nós implementamos 3 métodos para poder somar inteiros, double e 3 inteiros. E na hora de fazer o teste da minha calculadora, como sempre, a gente criou uma classe de teste, a gente implementou um public static void main, e aí a gente começou a utilização, declaração da minha calculadora, o nome da variável, instância da classe minha calculadora, e aí sim a gente começou a chamar os métodos através de calculadora.soma, passando os parâmetros, e assim vai. Só que se a gente parar para analisar um pouco esse código, ele não faz muito sentido. No caso desses métodos, a gente não está utilizando nenhuma lógica de programação dentro da classe calculadora. A calculadora, se a gente fosse declarar uma classe calculadora, por exemplo, teria botões, teria uma lista de operações que essa calculadora pode exercer. Enfim, colocar apenas métodos de soma ou subtração não faz muito sentido ter que exigir uma instância dessa classe para a gente poder utilizar esses métodos. E é por isso que o modificador static existe. Então, por exemplo, se a gente voltar para a declaração dessa classe e tá vendo ali antes do public, entre o public e o int, e o public e o double, a gente está colocando o modificador static. O que o modificador static faz, na verdade? Você não precisa de uma instância da classe para poder utilizar, para poder acessar um método ou poder acessar uma variável. Então, se a gente voltar para a classe teste depois de aplicar o modificador static, a gente teria algo do tipo: basta colocar o nome da classe, ponto, a chamada do método ou acesso àquela variável. Um exemplo claro que a gente já utilizou o métodos estáticos em algumas correções de exercícios, principalmente quando a gente estava aprendendo a programação básica do Java, em if, for, vetores, etc. Nós utilizamos a classe math em algumas correções dos exercícios. Os métodos dessa classe math, eles são métodos estáticos. E além do mais, essa classe também tem outras variáveis estáticas, né, atributos estáticos, onde você não precisa da instância da classe para poder acessar, como por exemplo o valor do pi. Vamos então ver tudo que a gente falou agora na prática para a gente ver como é que realmente funciona. Então, estou aqui com o Eclipse aberto. Eu vou criar... na verdade, eu vou copiar essa classe aqui, ó, minha calculadora, só para a gente ver as diferenças, tá? Então, vou criar aqui uma classe minha calculadora no pacote da aula 34. E eu vou copiar aqui os métodos. Vou copiar também essa classe teste calculadora aqui dentro do pacote da aula 34 com public static void main e só colocar aqui o minha calculadora. Não, nem vou colocar, a gente vai brincar aqui um pouco então. Então, só para a gente ver, antes de utilizar o método static, deixa eu abrir aqui um pouco. Se a gente vem aqui dentro do método main, eu vou colocar aqui minha calculadora. Vou pegar aqui da aula 34 mesmo. Não, na verdade é da aula 33 que eu quero. Daqui 34. Quando eu coloco ponto, essa classe, ela não tem nada, ela só tem esse ponto class. O ponto class, na verdade, ele vai retornar nada mais do que o tipo da classe, que é o próprio nome da classe. Então, não tem nada que a gente pode utilizar aqui. A gente poderia fazer isso aqui. Então, minha calculadora, né? E o calc.soma de 2 números.
Agora sim, olha, que a gente tem a instância, a gente tem acesso aos métodos dela. Sem a instância, como eu mostrei aqui em cima, a gente não tem acesso a esses métodos. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui a soma de 1 com 2. Agora, se a gente voltar aqui e colocar o static, e voltar aqui, continua funcionando, tá? Porque esses métodos, eles continuam sendo métodos dessa classe, mas a gente não precisa disso daqui, tá? A gente pode simplesmente fazer isso daqui, olha, minha calculadora, ponto. Agora sim, a gente tem acesso aos métodos. Então aqui poderia colocar 1 e 2. Fica muito mais fácil que, ao invés de ter duas linhas, agora nós temos apenas uma linha de código. No Java, a gente costuma chamar esse tipo de classe como classe utilitária. Isso aqui não é muito orientado a objetos, quebra um pouco a questão da orientação a objetos, mas mesmo assim é um recurso que a linguagem Java tem. A gente pode declarar classes assim e pode fazer a utilização. A gente já estava utilizando métodos estáticos, né? Como por exemplo é o método main. O método main é um método estático, né? Então você não precisa de uma instância dessa classe para poder executar esse método aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, a gente viu isso até na correção do jogo da velha. Deixa eu pegar aqui o jogo da velha. Não, foi o exercício 4 aqui, o jogo da velha. Que a gente tem um método main. E para reorganizar melhor o nosso código, a gente acabou criando um outro método para poder chamar dentro aqui do método main, né, que é o valor. E esse método, para conseguir ser acessado pelo método main, também precisa ser estático. É a mesma coisa com variáveis. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma variável int resultado, né, resulte da soma. E se eu vier aqui dentro desse método main, eu não acesso essa variável resultado soma. Então, se eu vim aqui agora, eu tenho o resultado da soma. Posso fazer aqui, por exemplo, movimentar isso daqui, tá? E se eu quisesse, por exemplo, declarar um método, também, olha, static é um método que só vai ser acessado aqui dentro mesmo. Então, static int soma dois valores. Então, aqui eu passo int num 1, int num 2, só um exemplo, tá, gente? E aqui, então, eu retorno o minha calculadora, ponto soma no 1 e no 2. E aqui dentro eu consigo, por exemplo, fazer o acesso desse soma dois valores. Se esse método não fosse estático, por exemplo, se eu tirar o static daqui, ele vai dar um erro dizendo que não funciona. Então, para o public static void main funcionar, fazer acesso a outros métodos, esses métodos também precisam ser estáticos. Para fixar o que a gente aprendeu nessa aula, a gente vai fazer uma pequena lição de casa, é uma lista de exercícios. O código-fonte do curso, como sempre, está no GitHub. O curso completo está no portal loiane.training e lá vocês também têm acesso a um certificado de conclusão ao final do curso e ao fórum para tirar dúvidas. Para quem quiser ficar conectado nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E se curtiram a aula, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!